Geralmente as oportunidades elas vêm disfarçadas de muito trabalho. Geralmente as oportunidades elas vêm disfarçadas de muito suor, de muito cansaço, de muita entrega. Geralmente as oportunidades vêm disfarçadas de desprezo. Somos gratos ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede com vida e com saúde. Enquanto muitos estão aí fora perecendo, nós estamos aqui reunidos para adorarmos ao Senhor. Enquanto muitos estão aí fora cavando a própria cova, a própria sepultura, agora que é chegado o final de ano, né? Muitas pessoas perdem a vida em festas, com bala perdida, em acidentes em rodovias, quando estavam ali a caminho de visitar um familiar, ou a caminho de fazer alguma coisa que não agradava ao Senhor. Mas nós louvamos a Deus porque estamos aqui para mais uma vez cultuarmos e celebrarmos ao Senhor. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Samuel, capítulo 16, versículo 11. Aqueles que encontrarem e puderem, coloquem-se de pé, em reverência à palavra do Senhor. Se você não puder ficar de pé, não tem problema. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. Fala comigo, apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e o ungiu, porque este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor, fala comigo, o Espírito do Senhor. Fala de novo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Podem se assentar. Esta mensagem que retrata sobre a consagração de Davi a rei, que foi feita através de um dos maiores profetas. Deixa essa bênção passar nessa bênção. Foi feita através de um dos maiores profetas que já existiu em Israel, através da vida de Samuel, o último juiz de Israel. E eu não vou entrar no mérito da questão de explicar todo o contexto histórico sobre a vida de Davi e sobre a sua consagração. Porque o que nós vamos aprender nessa noite
o que nós vamos estudar nessa noite, o que nós vamos nos aprofundar nessa noite, é sobre o cumprimento da promessa. Repita comigo: cumprimento da promessa. Todos nós temos promessas em nossas vidas. E já imaginou você receber uma profecia e ser consagrado, ser ungido por um dos maiores profetas da história, pelo último juiz de Israel? Imagina você agora está trabalhando lá no campo, sendo o caçula, o menor da sua casa, aquele que comia por último, o que talvez se vestia com a sobra dos irmãos, porque é assim, o caçula geralmente veste o que perdeu do mais velho. Então, se ele era o mais novo, tinha 3 na frente dele, então ele foi o quarto a usar aquela mesma vestimenta. E era ele o responsável por cuidar do rebanho do seu pai. E algo surpreendente aconteceu, que foi a visita de um sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote não era como os pastores hoje, que tem um montão de pastores e eles vão visitar as casas. Não. Para um sumo sacerdote sair da sua posição e ir até alguma casa, com a incumbência ainda de ungir, consagrar alguém, era somente após ter tido uma conversa direta com o Criador. E assim foi com Samuel. O Senhor aparece, se revela a Samuel e fala com ele: ó, vai até tal lugar que eu vou consagrar, vou ungir um novo rei para Israel. Não tenho me agradado de Saul. Vou consagrar um novo rei para Israel. O interessante é que Davi, mesmo fazendo outra coisa que não tinha nada a ver com as tarefas de um futuro rei, foi o escolhido, o chamado por Deus para receber tal consagração. E o que me chama a atenção nesse momento, no contexto dessa mensagem, não é nem mesmo o fato de Davi ter sido consagrado naquele momento. Eu quero que vocês agora olhem para uma outra ótica, uma outra visão, porque essa mesma cena de Davi sendo consagrado se repetiu outras 2 vezes. Se repetiu lá em Hebrom, quando ele tinha 30 anos de idade, ele foi empossado rei de Judá. E também aconteceu quando ele foi empossado como rei de Israel. Então o óleo que derramou sobre a cabeça de Davi, na altura dos seus 17 anos, pela vida do profeta Samuel, ela se repetira outras 2 vezes, em Hebrom, e também quando ele foi consagrado rei de toda Israel. O interessante aqui, o que eu quero que vocês agora virem os seus olhos para observarem e analisarem, foi o tempo, o processo que levou entre o óleo na cabeça de Davi, o primeiro óleo, até o cumprimento da promessa. Algumas coisas aconteceram antes do óleo, da unção de Samuel sobre a cabeça de Davi. Algumas coisas aconteceram logo imediatamente após a sua consagração, em um curto espaço de tempo, e algumas coisas aconteceram ao longo de muitos anos para com Davi. Davi, aos seus 17 anos, ele recebe a notícia: olha, você vai ser o novo rei de Israel. O próximo rei vai ser você. Pequeno, embora bonito, mas não era rico, não era forte. Isso, olhando para a sua fisionomia,
Você não via ele como o futuro rei. Era mais fácil ter consagrado seu irmão mais velho. E foi o que Samuel pensou que seria. E tomou uma invertida de Deus, dizendo: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está externo, mas eu vejo o que está dentro. Logo, nós aprendemos que a nossa força, ela não vem da nossa aparência, daquilo que nós estereotipamos, porque a sociedade vai estereotipar muitas formas de sucesso, de força, de vitória, que não querem dizer absolutamente nada para Deus. Talvez um estereótipo de uma igreja bem sucedida na terra é um templo magnífico, gigantesco, entuchado de gente, tendo 3 cultos de domingo à noite, começando às 17 horas e terminando às 22 horas, 3 cultos em sequência, porque a igreja sequer, o templo cabe todas as pessoas. E aí nós, com os olhos humanos, olhamos para aquele templo e falamos: que igreja bem sucedida, olha o tamanho desse templo, olha quanta tecnologia, olha o que Deus está fazendo naquele lugar. E muitas vezes nós temos visto templos cheios de pessoas vazias, templos onde aparentemente acontecem muitos milagres, mas não necessariamente tem o mover do Espírito Santo de Deus, porque o fogo estranho muito se assimila com o fogo do Pentecostes, e nós não temos visto verdadeiramente os sinais que o Espírito Santo nos dá sobre a sua manifestação. A manifestação do Espírito Santo não é sintetizada com a quantidade de pessoas que está participando de um culto. Não. Uma síntese do mover do Espírito Santo é mudanças e transformações de vidas. Conversão não significa convencimento, e sim mudança. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que fazia mal para os outros não faz mais, aquele que falava mal das outras pessoas não fala mais. Mas nós temos visto muitos pastores que apenas receberam um óleo, mas não tiveram verdadeiramente um encontro com Cristo, uma mudança, uma transformação em atitudes. E nós achamos, porque os templos estão cheios, que significa que aquele homem, que aquela mulher, que aquelas pessoas estão cheias do Espírito Santo de Deus. E não é isso, porque o próprio Deus disse a Samuel: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está fora, eu vejo o que está dentro. Porque fora você pode até enganar. Bem vestido, ninguém é feio. Com dinheiro no bolso e bem vestido, ninguém fica feio, todo mundo fica bonito. Uma maquiagem boa, um carro bom, um perfume bom, uma roupa boa, uma joia boa, todo mundo fica bonito. Então, externamente nós podemos enganar quem nós quisermos, mas internamente não dá para enganar aquele que vê o que os nossos olhos não conseguem ver. O óleo do Senhor então é derramado em Davi, na altura dos seus 17 anos. Quantos anos Davi tinha? 17 anos. Um jovem de 17 anos tinha alguma capacidade de gerir um reino? Sejam sinceros. Imagina você com 17 anos. Lembra aí, quando você tinha 17 anos, você tinha alguma capacidade de gerir alguma coisa? Nem a nossa própria vida tínhamos capacidade de gerirmos.
porque íamos acabar metendo os pés pelas mãos. E Davi então recebe uma promessa. O interessante quando Davi recebe essa promessa é que ele não se deslumbrou com a promessa. Eu vi muitas pessoas que pararam no meio do caminho. Pessoas que pararam no meio da caminhada quando receberam uma promessa e entenderam que agora eu tenho que largar a mão de tudo. Pede conta do emprego, larga a família, larga projetos e agora vou caminhar porque eu recebi uma promessa, porque foi derramada uma unção sobre minha cabeça, porque foi feito isso, porque Deus disse que ia fazer e agora eu vou abandonar tudo e vou caminhar porque Deus falou comigo. Mas nós precisamos entender que o tempo entre o derramamento do óleo, o tempo que foi feita a promessa até o cumprimento da promessa, existe um hiato entre esse tempo, existe um hiato entre o tempo que foi feita a promessa até o cumprimento dessa promessa. E esse ato é chamado de treinamento, aprendizado. Talvez você vai olhar para a sua vida e vai ver algumas coisas acontecendo hoje que você vai falar assim, não faz sentido nenhum. Porque isso está acontecendo comigo hoje? Porque a minha vida está assim? Porque eu estou tão desgraçado desse jeito? Comigo só acontece coisa ruim. E você fica buscando justificativas, ensinamentos, explicações, questionando a Deus o porquê daquilo, não esperando o tempo. E começa a colocar Deus contra a parede, mas Senhor, o Senhor me fez uma promessa, mas Deus, já faz tanto tempo que o Senhor me fez uma promessa, e essa promessa até hoje não se cumpriu. Como se Deus se esquecesse de alguma coisa, a ponto de precisar que nós, seres humanos falhos, fôssemos mais sábios do que Deus, a ponto de explicarmos Deus o que Ele tem que fazer e como tem que fazer. Como se o nosso tempo fosse o tempo perfeito, em que nós podemos falar para Deus, Senhor, está demorando. O Senhor não se atrasa, nem se adianta. Tudo acontece no devido tempo de Deus. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece não apenas o passado, o presente, como também o nosso futuro. E existem coisas em nossas vidas que quando está acontecendo, nós não entendemos. É por isso que é importante nós aprendermos a necessidade de aproveitarmos as oportunidades que a vida nos dá. Como eu falei na quinta-feira, quando eu tinha 12 anos, eu enxerguei uma oportunidade na Igreja Cristã Maranata. Estava tendo aulas gratuitas de violão. Como eu não tinha dinheiro nem mesmo para comprar 1 litro de leite, tinha 12 anos, estávamos passando um deserto danado, aula grátis de violão, eu fui aprender. Por quê? Não sei, nunca tinha passado pela minha cabeça aprender a tocar violão, nem instrumento nenhum. Eu era inimigo do ritmo. Uma vez nós fomos fazer uma cabaninha no quintal de casa para poder brincar, coisa de menino, fizemos uma bateria de papelão e panela velha. Eu errava todo o ritmo, eu não sabia. Eu era todo desengonçado, não acertava ritmo de nada. E quando apareceu a oportunidade para aprender violão de graça, opa, a oferta é boa. Aprender de graça. Na mesma frase, estou dentro. Não é algo errado. Na pior das hipóteses, eu vou aprender a tocar alguma coisa. Mas na altura dos meus 12 anos eu não entendia o porquê daquilo. Eu não entendia. Mas eu comecei a fazer aula e eu vi que com uma semana eu já estava conseguindo tocar um louvor na coletânea lá da Maranata. Eu falei, opa, esse negócio é legal. Olha para você ver. E se eu não tivesse feito isso, hoje nós estaríamos sofrendo mais do que estamos com o início na obra. Porque se eu não tivesse aprendido lá e aproveitado a oportunidade quando eu tinha 12 anos, quando não fazia sentido nenhum para mim, hoje não teríamos quem tocasse o violão e fizesse o louvor na igreja. E eu não tocava nem cantava. E fui aprender a cantar com 16 anos.
que isso tem a ver com a palavra? Davi, quando mais jovem, aprendeu a tocar um instrumento que não fazia sentido nenhum. Imagina, Davi aprendeu a tocar harpa, aquele negócio de anjo que tem um som lindo, maravilhoso. Só que eu nunca vi nem ninguém tocando na minha vista, assim, ao vivo. Nunca vi. Mas deve ser maravilhoso. E Davi aprendeu a tocar aquilo. E talvez seus irmãos olhavam para ele e falavam: você está doido, Davi? Aprender a tocar harpa? Você é pastor de ovelha, vai aprender a tocar harpa, rapaz? Vai aprender a tocar bicho. Ele está lá aprendendo a tocar harpa. E a Bíblia diz que quando o Senhor derramou o óleo através da vida de Samuel sobre a cabeça de Davi, Davi foi ungido a rei de Israel. Davi, que tinha ali o dom, aprendido a tocar harpa, tocar o instrumento dos anjos. Davi tinha aprendido a tocar harpa. Mas a Bíblia diz que quando derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, o Espírito de Deus se apodera de Davi, e o Espírito de Deus se afasta de Saul, e um espírito maligno da parte de Deus, ou seja, permitido por Deus, se apossa de Saul e começa a atormentá-lo. E Saul, sem saber o que fazer, procura um dos seus conselheiros e fala: eu estou ficando louco, eu estou ficando maluco, tem algo que está me perturbando, eu não estou tendo paz, o que eu faço, o que eu vou fazer? E um dos seus servos vira para ele e fala: rei, tem um jovem, filho de Jessé, menino de boa aparência, de uma fisionomia, de um semblante que exala ternura, forte, trabalhador. Ele sabe tocar instrumentos, ele sabe tocar harpa. Vai lá depressa, chama esse menino para cá, porque eu quero ver se ele vai conseguir me ajudar, porque eu não estou mais aguentando tanta perturbação. E a Bíblia diz que quando Davi chega, Davi então começa a tocar para o rei, e toda vez que Davi tocava, o espírito maligno se afastava. Toda vez que Davi tocava, o espírito maligno se afastava. Olha para você ver o poder que uma oportunidade trouxe para Davi. Olha o poder de aproveitar uma oportunidade. Davi aproveitou a oportunidade e aprendeu a tocar um instrumento. Esse instrumento serviu como um ingresso para que ele entrasse nos palácios do rei. E então recebe um convite do rei, do próprio rei, para que ele agora passasse a viver no palácio. E não apenas fosse lá esporadicamente para poder tocar a sua harpa, o seu instrumento, mas agora ele passaria a ser um homem da confiança do rei de Israel. Olha que impressionante, não fazia sentido nenhum. Naquela altura Davi aprendeu a tocar harpa, enquanto seus irmãos estavam aprendendo a usar espadas, usar lança, usar arco. Davi estava aprendendo a tocar harpa. Mas a espada dos seus irmãos não permitiram que eles entrassem no palácio e vivessem junto com o rei, aprendendo usos e costumes reais. Mas a harpa foi esse ingresso que muitos desejavam, mas que ninguém conseguia ter, que era esse acesso livre ao rei. Não despreze as oportunidades que chegam até você. Elas vêm disfarçadas de situações que muitos não querem pegar. Mas se você aproveitar a oportunidade que bate na sua porta, eu quero te dizer que o Senhor tem algo sobrenatural para fazer na sua vida, através da oportunidade que Ele semeou na sua vida. E o que Davi fez? Ele aproveitou a oportunidade. Mas o interessante é que a vida de Davi, toda ela foi um treinamento. Enquanto ele aprendia a tocar harpa, foi um treinamento para que ele aprendesse algo de útil para o rei de Israel. Enquanto Davi apacentava ovelhas,
Ele teve que lutar com o urso e com o leão. Foi um treinamento para Davi lutar contra um gigante que zombava do povo de Israel. O gigante Golias, o midianita. Enquanto Davi fugia de Saul, porque algum tempo depois o Senhor endureceu o coração de Saul, e Saul começa a olhar Davi como um rival, e começa a perseguir Davi por mais de 10 anos. Não foram 10 dias, imagina. Davi, mais de 10 anos sendo perseguido pelo rei de Israel. Saul passa a perseguir Davi por mais de 10 anos. E Davi, naquela situação, tendo que fugir, morar em caverna, fugir para o deserto, fugir para cidades desconhecidas. Davi, ele teve que aprender a gerir pouco recurso humano. Davi teve que aprender a gerir pouco recurso financeiro. Davi teve que aprender a traçar planos e estratégias para não matar o rei e ao mesmo tempo não morrer pela espada do rei. Como assim não matar o rei? Porque ele teve em alguns momentos a oportunidade de matar Saul e ainda assim ele não matou. E o que isso trouxe de benefício para Davi? Isso transformou Davi no maior rei de Israel, o maior monarca de Israel. O maior rei de Israel, ele foi treinado com base em perseguição, mas não foi perseguido por um zero à esquerda, um João ninguém, não. Ele foi perseguido pelo rei, a maior autoridade terrena daquela nação. Davi foi perseguido por mais de 10 anos pelo homem mais poderoso daquela nação. Davi, ele foi perseguido. Davi, ele foi humilhado. Davi, ele teve que passar uma série de dificuldades. Esse foi o treinamento que Davi teve enquanto era preparado para se tornar o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Talvez o vale que você está passando na sua vida não faça sentido nenhum agora. Talvez as provas que você está passando não façam sentido nenhum agora para você. Talvez as afrontas, as calúnias do inimigo e das pessoas que te rodeiam não façam sentido nenhum para você agora. Mas eu quero te dizer que você não pode parar. Você não pode desistir no meio do caminho. Você precisa entender que esperar é diferente de não fazer nada. Davi, enquanto não era ungido a rei, ele fazia outras coisas. Ele liderava um grupo de pessoas derrotadas e deprimidas como ele, sofrendo ali dentro de uma caverna. Ele liderava aquele povo. Davi, enquanto estava sendo perseguido, ele serviu de exemplo para outros. Porque qual o ensinamento ele daria para aqueles homens se ele matasse o rei? Quando ele teve a oportunidade, o primeiro que se rebelasse contra ele, quando chegasse o tempo da sua promessa, iria fazer o mesmo com ele, porque foi isso que ele ensinou. E um verdadeiro líder, ele lidera por exemplo. Você que tem um chamado para liderar, saiba que o chamado de liderança, ele vai trazer consigo uma cadeira muito solitária. Ele vai trazer noites em claro. Ele vai trazer para você o chamado de liderança: sofrimento, angústia, dor, tristeza, enquanto não se cumprir o tempo da sua promessa. Se você tem um chamado para liderar e você está passando por provas, dê glória a Deus. Isso chama-se escola de líderes. Escola de líderes não é nos reunirmos em uma sala
para aprendermos mais da Bíblia, aprendermos como liderar uma igreja, como liderar pessoas. Não. Ali são técnicas desenvolvidas por homens que é muito importante aprendermos. Mas a verdadeira escola de líderes são as provas que nós passamos em nosso dia a dia. Olha para você ver, 14 anos atrás foi feita uma promessa que eu seria consagrado. Foi dito para mim que eu tinha um chamado pastoral, que eu iria liderar pessoas. Mas eu estava passando um vale danado, não liderava nem a minha vida. Estava passando dificuldade financeira, dificuldade até mesmo para poder me alimentar. Trabalhando no comércio, não tinha horário para sair, nem horário de almoço eu fazia. E foi feita essa promessa para mim. O que teria acontecido comigo se eu tivesse pedido conta e falado assim: não, opa, tem uma promessa, agora eu vou abrir mão do meu trabalho, vou me dedicar 100% para a obra. Eu teria matado o meu ministério. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou fazendo outra coisa, eu estou agregando base curricular para o meu ministério cristão. Como assim, pastor? O Senhor nos confiou uma empresa. E ali nós passamos a liderar pessoas. Fomos traídos porque confiamos em pessoas. Aprendemos então que não devemos confiar. Aprendemos que não devemos confiar em todo mundo. Aprendemos que o ser humano é mau e ingrato. Aprendemos na pele. Aprendemos a identificar comportamentos de pessoas que não são dignas de confiança. Aprendemos a lidar com poucos recursos, a gerir recursos. Aprendemos a usar a criatividade. Aprendemos a organizar uma estrutura empresarial. Tudo isso é utilizado dentro do chamado pastoral. E com base nisso, o Senhor deu a provisão necessária para que pudéssemos ter a condição financeira de abrirmos a igreja, de iniciarmos o trabalho. Porque tudo isso custa dinheiro. Vivemos em uma sociedade capitalista. Ninguém dá som em troca de arroz, de cereal. Você tem que comprar, tem que pagar. O pintor não trabalha de graça, o eletricista. O altar que nós pisamos, o desinfetante que limpa, a água que bebemos, tudo custa dinheiro. E se o Senhor não tivesse nos treinado e nos capacitado para termos de onde tirar, nós jamais teríamos aberto. Teríamos matado o nosso ministério. E tem pessoas que estão paradas no tempo, enterraram o seu ministério, porque abriram mão de tudo. Um tempo atrás nós fomos dar um emprego para um jovem lá na empresa. E aí falamos com ele assim: olha, você tem a oportunidade de trabalhar aqui, você vai receber salário, comissão, tem isso, tem aquilo. E o jovem falou para mim assim: eu vou orar. E ele desempregado: eu vou orar porque eu quero saber se é de Deus. Eu vou perguntar ao meu pastor. No dia seguinte ele volta e fala: olha, Paulo, te agradeço a oportunidade, mas eu não vou seguir não, porque eu vou me doar para a obra. Eu vou viver para a obra. O cara com um filho pequeno para criar, desempregado, não tinha ajuda da igreja, porque a igreja não tinha condição de se manter ainda. E ele me fala uma dessa. Resultado: pouco tempo depois, ele sai da igreja, se desvia e está por aí. Não sei se voltou, mas até então estava perdido. Qual o porquê disso? Porque fatalmente ele olhou e falou assim: não, Deus furou comigo, porque foi feita uma promessa. Eu abri mão de tudo pela obra, eu abri mão de tudo pela igreja, eu abri mão. Não, Deus não quer isso. A Bíblia fala que mais vale eu obedecer do que eu muito sacrificar. É melhor nós obedecermos. O Senhor deu a promessa, no tempo certo vai acontecer.
o que Deus nos prometeu, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você tem uma promessa, não abra mão daquilo que você está vivendo hoje, a não ser que aquilo que você está vivendo hoje te afaste da presença de Deus, a não ser que você viva de uma forma errada, de uma forma que não é condizente para alguém que vai caminhar nos caminhos de Deus. Aí você tem que abrir mão. Caso contrário, permaneça firme, permaneça fazendo aquilo que o Senhor te colocou para fazer. Seja fiel. Se você não consegue ser fiel e obediente ao homem, o seu patrão, o homem que você está vendo, você jamais vai ser fiel a Deus que você não vê. Nós provamos a nossa fé com as obras. Nós não provamos a nossa fé simplesmente por falar que temos fé. Não! Nós provamos a nossa fé com obras. Obras. Elas valem mais do que a fé. Então que nessa noite nós possamos aprender que existe um tempo de Deus. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo da promessa, em que foi feita a promessa. E há o tempo do cumprimento da promessa. Até lá nós não devemos abrir mão daquilo que nós já fazemos. Porque o Senhor vai criar situações para ir nos capacitando a irmos para níveis diferentes. E quando já alcançarmos o nível máximo aqui, o Senhor vai nos levar para um próximo nível. Alcançamos ali o máximo, o Senhor vai nos levar para um próximo nível. E enquanto isso Ele vai nos treinando para estarmos aptos a tomarmos posse da promessa que Ele nos fez. Amém?